Desculpa, eu estou vivendo e estamos vivendo com histórias agora, nessa nova formatação, que são histórias suas, minhas, nossas, o que a gente pode aprender com esse contexto que a vida traz de uma forma pulsante. Hoje vamos falar de Sofia. Silvia, quem é Sofia? Sofia tem 41 anos, mas aos 20 ela conquistou tudo o que ela queria na vida dela. Casa, carro, a sustentabilidade na sua vida, mas aos 41 ela percebe na vida dela que está vazia, sem sentido. Como assim, Silvia, vazia, sem sentido? Se ela não tiver uma agenda, é como se ela tivesse perdida. Porque anos da sua vida não existe aquela frase: quem é você? O que você quer? Na agenda dela sempre está escrito: qual é o próximo compromisso? O que eu tenho que fazer nesta segunda, nessa terça? E a partir daí, ela olha a vida dela fragmentada, sempre com uma ação, sempre com um comportamento, e nunca na intenção do seu sentimento, da intenção da sua emoção. E ela escreveu colocando com relação a essa perca de pulsar. Quantas Sofias, Anas, Marias temos nessa vida? Aonde a gente aprendeu que essa hiper mega produção, essa hiper mega satisfação está certo. Dentro da Gestalt terapia, a gente diz que isso funciona quando você perde a sua identidade no quesito de pulsar da sua emoção e você começa a responder aos estímulos externos. Os estímulos externos vão sendo dados, valorizados, com um reforço positivo, e aí a gente fala dentro da comportamental. Se você é uma criancinha pequenininha, onde você aprendeu a tirar 10, o 9 não estava aceito, o 7 mais ou menos, você vai olhar para esse ambiente como um estímulo que tudo tem que estar enquadrado naquela resposta de valor. E se num dado momento você começa a responder a partir de você, e o outro se coloca num lugar de desagradar, você vai começar a olhar e dizer: tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você quer sim o reforço positivo, você quer a valorização. Quantos de nós, independentemente de Sofia, até no gênero masculino, se colocou num ambiente social de agradar? Se colocou num ambiente social de que o sucesso está relacionado com o cargo, com o financeiro, com a casa, com o carro. Silvia, mas isso não é importante na vida? Claro que é importante, mas cadê você? Quem é você nesse contexto? Porque um dia você pode acordar na sua vida de manhã para trabalhar e aquele vazio te invadir. Aquele vazio do sem sentido, o que eu estou fazendo aqui nesse dado momento? Você precisa voltar, olhar para as suas emoções. Sofia se despertou com essa questão das emoções como uma amiga. Chegou e fez a seguinte pergunta para ela: Sofia, o que te dá prazer? Sofia parou, olhou, não sei. Será que você aí do outro lado, que está me escutando hoje, olha para o prazer e tem essa realização de você mesmo? Ou você acha que o prazer é o que te disseram que é prazer e já ficou burocratizado pelo que o social, a rede social, colocou como prazer? Muitos estão aí no copia e cola. Copia e cola o quê? Acordo 5h30 da manhã, vou correr, vou para o trabalho e só está na função da agenda, igual a Sofia. Só está na função do cumprir tabela. Mas será que a vida realmente é esse cumprir tabela? Se tirar toda a função da Sofia, toda essa hiperrealização, será que ela é feliz? Será que ela consegue se ver de verdade? Ou ela só consegue se ver a partir de uma hiperprodução? Isso dentro da Gestalt é quando a gente diz que você responde o seu comportamento mediante ao que o social te colocou numa produção. Se tira isso, quem é você sujeito no social? Quantos de nós, inclusive eu, que sim, já passei um dado momento da minha vida, respondendo a esses estímulos externos, achando que isso era o certo. Achando que esse era o caminho. Para você não se perder, assim como Sofia,
quando olhou para a vida dela naquele momento e disse quem eu sou, faça essa pergunta para você. Quais são os prazeres que realmente têm um significado para você? Quais são os prazeres que realmente você está falando de você sem essa contaminação do externo? Você está dizendo, então, Silvia, que eu não tenho que trabalhar? Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre você olhar para você mesmo, é sobre você ver o que faz sentido, o que te dá prazer. No caso de Sofia, o único prazer que ela tinha era acordar de manhã, ver o que tinha para cumprir na agenda como uma tarefa. A vida não é uma tarefa. A vida é uma série de coisas, incluindo você com os seus sentimentos. Incluindo você olhar para você naquele dado momento e ver o que você consegue. E se você não consegue hoje, tá tudo bem. Amanhã você pode dar um outro passo seguinte. Mas se você força essa barra nesse planejamento para você chegar num lugar tal, quem é você com você? Será que você tem esse respeito? Sofia só se deu conta que a vida dela estava toda pautada numa agenda depois de uma pergunta de uma amiga. Por isso que a pergunta parece simples, né? Mas se você tem amigos, saia para tomar um café, vai trocar uma ideia. E às vezes aquela pergunta que dá um pão na cabeça, que aluga um triplex, faz você voltar para você, olhar para os teus contextos e ver o que faz sentido para você nas suas escolhas. Escolhas essas que às vezes a gente nem tem a noção que a gente está escolhendo. Faço a analogia da Sofia como um farol. Silvia, como assim como um farol? O farol, ele ilumina todo mundo, né? Ele dá luz para todo mundo. Mas alguém já se perguntou se dentro do farol tem luz? Quantos de nós somos faróis? Que iluminamos todo mundo, mas chega num dado momento, a gente não olha para a nossa própria luz. A gente precisa voltar esse olhar com amorosidade. E aqui eu não estou falando, tá, gente, gratiluz. Eu estou falando de você olhar para você e ser de verdade com você. E que vai ter dia, com todo o respeito que vocês me merecem, vocês vão fazer um mantra do foda-se e tá tudo bem. E tem dia que você vai olhar com uma leveza. E é essa onda, é essa água, é esse olhar para a vida que vai te trazendo num mecanismo de ir e vir. Porque sim, a gente cresce quando avança, quando a gente recua, a gente volta também com amorosidade e um olhar sincero. Se você se identificou com a história da Sofia, o que você pode hoje olhar para a luz dentro de você? Se eu fizer essa analogia com um farol na qual eu coloquei ainda há pouco. Qual é a luz que você tem dentro de você? O que pulsa a tua vida? O teu pulsar da tua vida pode ser, sei lá, um respirar, um olhar para o nada, um tomar um café digno, um banho digno, ou até ir para o banheiro, né? Não? Porque muita gente vai até para o banheiro com o celular na mão para não perder tempo. O que é essa hiperprodução de estar todo o tempo conectado, mas desconectado de si mesmo? Desconectado do que faz sentido para a tua vida. Silvia, mas tem que ter um sentido? Não necessariamente. Mas volta para você e se pergunta, quem é você? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez que você deu um sorriso onde você se invadiu ao ponto de ser uma forma gostosa? Vou fazer outra analogia que a galera da minha idade talvez entenda, mas se você é 35 ou 20 menos, talvez não entenda. Mas qual foi a última vez que você foi quinta série? Qual foi a última vez que você riu sem medo? Que você conseguiu ser você? Qual foi a última vez que você chorou? Aquele choro que vem da alma. Aquele choro que você diz assim, nossa, eu preciso de... Às vezes a gente vive uma vida e não olha eu preciso de. Olha para a vida como fosse um soldado num quartel. Qual é a próxima demanda que eu preciso fazer? Qual é a próxima demanda que eu preciso executar? Sofia estava se colocando assim mediante a vida. Ela estava bem realizada com tudo e tinha o tal sucesso. Até nos instagramáveis da vida, todo mundo olhava e desejava a vida da Sofia. Mas o que ninguém sabia é que Sofia, embora todo o sucesso que ela tinha, ela estava triste. Porque ela não encontrava o sentido. Ela estava triste no quesito de... Quem sou eu sem essa hiperprodução? Quem sou eu
sem essa forma instagramável? Quem sou eu nessa vida? Quem sou eu? Se você está nesse lugar como a Sofia, pensa, reflete, ressignifica e vê realmente o que você dá conta. Hoje eu trouxe a história de Sofia. Amanhã pode ser a história sua. Manda pra gente, não, Poti? O teu e-mail, psi.silviavasconcelos@gmail.com. A ideia de contar histórias e espelhar e trazer também um pouquinho do contexto de análise dentro da psicologia e dentro do comportamento é para te ajudar, para com que você reflita, porque afinal de contas, Papai do Céu deu uma cabeça pra gente, para quê? Pra gente pensar. Não é só para estar aqui na cabecinha, a gente não fazer porra nenhuma. Te aguardo num próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.